Queridas amigas, queridos amigos, mais uma vez, muito boa noite a todos. Aos nossos amigos internautas também o nosso boa noite, nosso abraço fraternal. E com muita alegria, muita felicidade, nós estamos aqui reunidos mais uma vez aqui na Casa do Caminho Santana. E os recadinhos de sempre, né? A Casa do Caminho tem palestras e passes todos os dias. E os horários estão ali fixados ali no quadro e também tem um prospecto ali para quem estiver interessado, tá bom? E em especial nós temos às sextas-feiras o atendimento aos dependentes químicos e familiares e também atendimento às gestantes no primeiro e terceiro domingo às 9 horas da manhã. Esse trabalho de sextas-feiras é às 20 horas e não precisa inscrição, é só comparecer e participar. E os convites para a prática da caridade, que a gente fala tanto aqui, os palestrantes insistem tanto aqui, a casa tem alguns. Nós temos todos os sábados distribuição de lanches, a partir das 17 horas aqui, o pessoal prepara, e depois sai ali na Cruzeiro do Sul para distribuir os lanches. Nós temos também distribuição de cestas básicas, e aí eu queria só dar um depoimento muito, muito bom. Nós tivemos sábado passado a distribuição para 43 famílias, sendo 3 que encerraram o ano, tinham começado depois, e 40 que estão iniciando agora no mês de maio, e vão ficar com a gente mais um ano. E foi gratificante por dois motivos. Primeiro, que a doação de vocês, de todos vocês, praticamente foi o suficiente para a gente providenciar os 640 quilos de mantimentos. Com as 3 a mais, deu quase 700. E quem esteve aqui pôde vivenciar a alegria, o alívio, a satisfação das famílias que estavam aqui. Muitas crianças, muitas famílias que vieram conhecer, muitas conheceram a casa pela primeira vez. Foi muito gratificante receber essas famílias aqui. O outro lado ruim, lamentável, é que das 166 fichas que nós temos, nós vamos poder atender só 80. Então, 86 famílias, infelizmente, deixaram de ser atendidas esse ano. E o que mais? Sobre o livro Mirabelle, que é uma edição da Casa do Caminho Santana, a gente continua pedindo mais uma vez para quem puder adquirir ou presentear, porque a arrecadação desse livro é toda em prol das obras aqui da casa. Só. O TIC está tudo em ordem, por enquanto, né, lutando bastante. O Paulinho perguntou sobre o COTIC, que é um orfanato, é o Centro Organizado de Tratamento Intensivo de Crianças, que a gente tem um convênio, a gente ajuda bastante lá. E eu já tinha comentado aqui, inclusive, que nós fechamos uma unidade por problemas financeiros, eram 3, Mandaki, Santa Terezinha e Horto, nós fechamos no Mandaki. Começamos a estabilizar a questão financeira, aí chegou a crise. Então, foi bom porque minimizou, porém o impacto da crise está sendo muito grande. E nós estamos agora passando emergencialmente uma rifa a R$10, uma rifa temática, Dia dos Namorados. O primeiro prêmio é uma cesta, um kit delícia, queijo, vinho e chocolate, casal. O segundo prêmio é para ela um kit de beleza Eudora. E o terceiro prêmio é para ele um kit de ferramentas. É R$10, corre pela Loteria Federal no dia 4 de junho, uma semana antes do Dia dos Namorados. E a Sandra aqui tem as rifinhas para vender a R$10 cada número. Então, quem puder participar, ajudar, a gente agradece. Nós não vamos fazer o bingo tradicional do primeiro semestre, justamente por problemas financeiros. Então, adiamos para o segundo semestre. Tá bom? Obrigado, pessoal. Vamos lá, Paulo. Minhas amigas, meus amigos, nesse instante, fechando os nossos olhos físicos, procurando serenar as nossas mentes, os nossos corações,
para que dessa forma nosso corpo físico fique melhor preparado para receber, para sentir todas essas belas emanações que os nossos queridos amigos espirituais que estão aqui na casa nos abraçam, nos aconchegam, nos recebem com muito amor e carinho. É sempre um privilégio, é sempre uma dádiva que o Pai nos dá, estarmos aqui para recebermos um pouquinho mais de informações, de ensinamentos, a respeito de tudo que Ele nos enviou, através de Jesus, das suas obras, das suas escritas. E assim, sensibilizados, harmonizados, em paz, vamos ouvir com muita atenção e carinho nosso querido irmão Gessé, que vai falar do livro Momentos de Saúde, psicografia do Divaldo, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, o item Fenômenos Renovadores. Seja bem-vindo, Gessé. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Nós vamos trabalhar, então, com esse livro, Momentos de Saúde, Divaldo Franco, Joana de Ângeles. Fenômenos Renovadores. Começa o tema assim, ó. A vida é um incessante mecanismo de transformações, nada permanece inalterável. A mudança é fenômeno natural do processo renovador, tudo quanto não se renova, morre. O repouso é a interpretação equivocada em torno de ocorrências não detectadas. Desse modo, emoções, organização fisiológica e comportamentos humanos encontram-se sujeitos aos imperativos de alterações necessárias. Conforme se pensa, assim se procede. E eu começo essa noite, conosco aqui, também com os amigos internautas, dizendo o seguinte: as mudanças muitas vezes nos incomodam. Ninguém gosta de mudar. É difícil às vezes para a gente mudar. Normalmente nós queremos e buscamos isso ao longo da vida, nós queremos um certo descanso. A gente trabalha, faz determinadas coisas, almejando que em algum momento nós teremos um certo repouso, um certo descanso. Nem sempre é assim na vida. De uma maneira geral, todas as coisas se transformam. A naturalidade da vida é justamente a mudança, é a transformação, é a renovação. Embora nós almejemos isso, um certo repouso, a gente sonha com um certo repouso, na verdade, todas as coisas tendem muito mais a renovar-se e a mudar-se do que permanecer em repouso. É assim com tudo. Quando a gente olha para a ciência, por exemplo, tem uma famosa frase de um cientista, pai da química, dito pai da química, lá do século XVIII, Lavoisier, que ele diz assim: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lamentavelmente para Lavoisier, que era um cérebro excepcional, para ele também as transformações foram terríveis. As transformações políticas na França do século XVIII levaram a cabeça dele, ele foi guilhotinado. Comentando acerca de Lavoisier, um outro matemático da época disse assim: demorará 100 anos para que nós tenhamos outro cérebro como o de Lavoisier. Mas as coisas se transformam, de uma maneira trágica ou de uma maneira mais suave, mas de qualquer maneira as coisas se transformam. É assim também com o próprio planeta Terra. Nós temos uma Terra que, segundo os cientistas, ela teria se formado há 5 bilhões de anos. Há 5 bilhões de anos que ela passa por transformações incríveis, até chegar ao que nós temos hoje. Segundo os cientistas, ela primeiro foi algo incandescente, com temperaturas absolutamente altas, e depois ela passa ao longo de milhões de anos por um processo de transformação e ela vai se resfriando, até que seja possível formar os mares e depois que seja possível dar origem à vida.
o próprio universo, que nós mal conhecemos. A humanidade é tão arrogante, achando que nós sabemos tantas coisas, mas, de fato mesmo, sobre o universo, nós sabemos muito pouco. Nós arranhamos alguns conhecimentos. Nós estamos no dia 17. Há uma semana atrás, no dia 10, a NASA colocou ao mundo algumas descobertas que eles fizeram a partir de um projeto científico chamado Kepler. E o projeto científico, ele visa examinar um pedacinho do universo para verificar algo. O que eles querem verificar? Examinando em torno de 150 mil estrelas, sóis como o nosso. O nosso Sol é apenas um dos bilhões de sóis do universo. Só na nossa galáxia nós temos milhões de outros sóis como o nosso. E eles estão examinando um pedacinho do universo. E desse pedacinho eles descobriram algumas coisas que eles revelaram ao mundo há pouco tempo atrás. Eles descobriram que nós temos em torno de... Agora deixa eu consultar aqui as anotações, porque eu não lembro de cabeça. Né? Nós descobrimos aí 1.284 planetas. Isso depois de examinar um pedacinho do que nós chamamos de céu. Um pedacinho do universo. Né? Focou naquele pedacinho, examinando 150 mil sóis. Eles descobriram que existem 1.284 planetas, né? A partir de sóis como o nosso. E eles têm esperança, já científica, não apenas uma conjectura, mas de que seja possível, em alguns desses planetas, se condições próximas da Terra, que talvez haja possibilidade de vida. Vida semelhante ao que nós concebemos aqui. Então, tudo se transforma. Né? Nosso próprio conhecimento sobre as coisas se transforma. Ainda sobre essa questão do universo, perguntaram para Einstein, quando ele ainda, claro, estava aqui conosco, perguntaram para ele, o que nós sabemos sobre o universo? E ele disse, quase nada. Nós sabemos tanto do universo quanto um gato que sobe no telhado e fica observando a lua. Nada. Quase nada. Nós, apesar de tudo isso, nós imaginamos que sabemos muito. A gente acha que sabe muita coisa. Né? O ser humano tem a soberba de achar que domina todas as coisas. Na verdade, as coisas todas se transformam antes e agora. Agora com uma velocidade muito maior. Né? Nós temos quase toda a Terra, e eu digo quase porque mesmo o planeta Terra, há alguns lugares que ainda são insondáveis, como por exemplo as profundezas marítimas, mas de uma maneira geral, quase toda a Terra já foi mapeada por nós, já foi palmilhada por nós, nós já estivemos em contato de alguma maneira. Mas, de qualquer maneira, nós ainda não sabemos como lidar com algumas questões básicas na relação humana, na relação que nós temos uns com os outros. Né? E como é que nós fazemos para vivermos todos, 7 bilhões de pessoas num planeta como o nosso? E aí nós vemos coisas como nós estamos vendo o tempo inteiro, a Terra em efervescência. O tempo inteiro se deslocando para cá e para lá. Migrações de milhares e milhões de pessoas o tempo inteiro. E aí a gente fica decidindo quem vive e quem não vive. Quem é que tem direito de viver e quem é que não terá mais possibilidades. E aí nós ficamos criando teorias para justificar todas essas coisas. E o fato é que tudo se transforma. Nada é imutável. Nada é imutável. Quando a gente olha para a própria história humana, nós vemos isso também. O que nós conhecemos da história, 7.000 anos de história. Né? A história que foi preservada com algum tipo de resquício, 7.000 anos de história, não temos mais que isso. O período anterior, que são milhões de anos, que nós chamamos de pré-história, na verdade é um grande enigma. Ainda tentamos adquirir esse conhecimento, reunir esse conhecimento, mas o que nós temos para trás de 7.000 anos ainda é um grande enigma. O que nós sabemos mesmo, com um pouco mais de devagar, é o que nós temos de 7.000 anos para cá. E aí o que nós vemos? Novamente transformações. Naquele momento, pode parecer que aquilo era imutável. Depois percebeu-se que não. Né? As primeiras civilizações, o Egito, o grande Egito das pirâmides, dos grandes faraós, com suas riquezas e sua arquitetura sublime,
Onde é que está o grande Egito agora? Restaram as pirâmides. As máscaras mortuárias dos grandes faraós ficaram lá. Mas a civilização egípcia, que parecia tão rica e suntuosa, desapareceu na poeira dos tempos. As primeiras civilizações humanas, as civilizações da Mesopotâmia, depois, né, com as suas grandes obras de arte, seus jardins suspensos, seu poder de domínio sobre outros povos, né? Aí nós tivemos grande força em dominação de armas, uns homens dominando outros homens, organização do Estado, força, escravidão. Alguns homens percebem que, através da força e das armas, é possível dominar outros homens. E aí começa uma luta terrível que permanece até hoje. Nós percebemos claramente que a transformação, ela é lei da vida. Essas civilizações da Mesopotâmia passaram. Lutaram entre si, uma engoliu a outra, mas, de forma geral, elas passaram. Nós tivemos outros grandes povos, gregos. Depois, a Macedônia de Alexandre o Grande, com seus grandes exércitos, ditos na época invencíveis. Chegaram lá até a fronteira da China, montaram grandes forças que pareciam invencíveis. Alexandre era senhor da maior parte do mundo da época aos 30 anos de idade. Aos 33, sucumbiu diante de uma doença desconhecida. E o que ele deixou para os filhos, que eram muitos, foi fragmentado, acabou-se em pouco tempo. Tudo passa. É imutável? Não é imutável. Aí depois nós tivemos o Império Romano. O Império Romano, quando nasceu Jesus, o Império Romano parecia também invencível. Criaram obras de engenharia, de arquitetura fantásticas, poder militar inigualável, exércitos com estratégias que nós copiamos até hoje. Mas eles montaram forças de poder grande que passou, né? Aí a gente lembra da frase de Jesus, é uma frase que eu sempre lembro quando eu começo a pensar sobre as questões de poder, né? Eu lembro da frase de Jesus diante de Pôncio Pilatos. Essa frase né, Jesus estava em silêncio, eu sempre lembro dela. Toda vez que a gente vai falar sobre poder, quando a gente começa a cair na retórica do poder como algo imutável, né? Como algo absoluto, algo que não muda. E aí você lembra da frase de Jesus. Pôncio Pilatos pergunta para ele: não sabes que tenho poder sobre a tua vida? Por que não te defendes? Fale alguma coisa, né? E Jesus em silêncio. E aí, quando ele diz: não sabes que tenho poder sobre a tua vida? Uma palavra minha é a tua vida ou a tua morte. E aí Jesus diz: nenhum poder te seria dado se não fosse pela vontade de meu Pai. Nossa, é fantástico isso. Imagina, ele está em silêncio diante de uma frase dessa, como, né, uma frase que mostra poder, arrogância humana diante das convenções da época. E hoje não é diferente, né? Hoje nós temos outras convenções com arrogância tal qual ou maior. Nenhum poder te seria dado se não fosse pela vontade de meu Pai. Todas as coisas se modificam, elas passam. Onde é que está o Império Romano hoje? O Império Romano se liquefez. No século IV depois de Cristo, os povos que gradativamente foram invadindo o Império Romano, que eles chamavam de bárbaros, foram em ondas sucessivas, não foi de uma hora para outra, eles foram invadindo, forçando as fronteiras, até que Roma caiu na mão dos povos que eles chamavam de bárbaros. O cristianismo, as tradições greco-romanas, a própria ideia de unificação romana serviu como argamassa, como cimento para formar a Europa que nós conhecemos hoje. Uma amálgama, uma transformação, mas que estabeleceu junção de várias culturas. Eu só disse tudo isso para mostrar que não há nada imutável. Nós estamos falando da Terra, nós estamos falando, toquei muito superficialmente na ciência e toquei também superficialmente na história, para apenas mostrar que todas as coisas se transformam. Nada é imutável.
as coisas se modificam. A humanidade de hoje, com 7 bilhões de pessoas, ela pode imaginar que as estruturas sociais, a maneira como nós vivemos, os clichês mentais todos que nós temos sobre todas as coisas, que eles permanecerão imutáveis. Não é assim. Não é assim. Se nós percebermos, prestarmos atenção e começarmos a comparar, né, o que nós vemos ao nosso redor, nós, não nos fechando no nosso mundinho, nós percebemos que o mundo está em completa efervescência. E isso demonstra transformações. Hoje, muito mais rápidas do que nesses tempos que eu citei. Nesses tempos que eu citei, a humanidade parecia ainda engatinhar nas suas transformações. As coisas pareciam que rolavam em câmera lenta. Mas agora não. Agora as coisas são todas fast. Tudo é fast. Não é? Fast. É rápido. É rápido. Tudo gira em torno de um clique. Tudo é um clique. Você pega os meninos de hoje, a geração de hoje, eles não gostam de nada que tenha aprofundamento muito grande. Eles não têm paciência para aprofundamentos. Rápido, né? Tudo é rápido. Frases, e a propaganda sabe disso, quem trabalha com marketing, com propaganda, sabe que os meninos, eles não se aprofundam em leituras que tenham mais de 2 ou 3 frases. É tudo muito rápido. Qualquer texto na internet, e por isso que a internet chama tanta atenção e fica aquela coisa pipocando o tempo inteiro, né? Porque os meninos, o cérebro vai, né, introjetando aquilo, e aquilo chamou a atenção, eu clico. Se eu clicar e demorar, se o texto tiver grande, eu leio as 2, 3 primeiras linhas, olho o texto que está em destaque e passo para outro. É assim que funciona a mente dos meninos de hoje. Eles querem tudo muito rápido. Também pensam muito rápido. Eles pensam muito rápido. É por isso que o cérebro deles parece que já sai, né, já nasce adaptado para os novos tempos, né? É muito comum a gente ver pessoas mais velhas pedindo pro neto, pro filho, né? Dá uma olhada, ô filho, dá uma olhada nessa TV aqui pro vô, porque não sei o que aconteceu. Vó, viu? Deixa eu ver isso aí, né? Olha assim, pronto, vó, tá resolvido, né? O que você fez? Vó, vai demorar muito eu te explicar. Tudo é muito rápido, é tudo fast. Eles parecem que já nascem com um plug adaptado. É engraçado, as crianças não são nem alfabetizadas ainda, com 3, 4 anos de idade, mas elas já sabem o que é ícone. Elas olham assim e já vai com o dedinho, né? O contrário também é engraçado. Você pega esses meninos de 16, 17 anos e coloca na frente deles Lembra dos bolachões, aqueles discos de, né, vinil? Alguns desses meninos ficam olhando o disco de vinil e falam: o que é isso? Isso é um disco de vinil. Como assim? O que faz com isso? Não, isso aí é faixa musical. E tinha aquele que era 2 lados, né? Long play. Até eu já estou esquecendo, não lembro mais. Tinha um que tinha 2 lados e que aí você... Eram 2 músicas só, não tinha um que era 2 músicas, era o pequenininho. O compacto, né? Então, tá vendo? Tenho vários ajudadores aqui. Então, assim, eram pequenos, só tinha 2 músicas, né? E aí eles olham hoje e falam assim: nossa, que negócio tosco, eles falam. Porque 2 músicas? Hoje eles pegam... Tem 300, 500 músicas. Não é? Ali, eles carregam com eles. Né? Você carrega a biblioteca num pendrive. Né? Então, assim, as coisas hoje... Antes, para você... A biblioteca antes era Barça, né? Você tinha em casa aquelas estantes, né? Não era? Pô, não era? Quem tinha dinheiro, não é verdade? Olha lá, todo mundo... Vocês são tudo do meu tempo, né? Então, você fala isso para os meninos, eles não sabem o que é isso, não. Barça? O que é isso? Aí você tem que explicar, vários livros, aí eles ficam te olhando com a cara assim, né? Tipo, nossa, que negócio tosco, negócio mais atrasado, eles falam, né? Hoje você tem bibliotecas dentro de pendrives. Tá lá, tá tudo lá, a biblioteca inteira, né? Eu carrego no meu tablet 500 livros. Tá lá, tudo lá. Carrego comigo. Você vai carregar 500 livros com você. Mas assim, hoje é tudo muito, né? As transformações também, tecnologia, informação, todos nós sabemos disso. A informação, ela está pipocando em tempo real. Você sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo. A não ser que haja censura. Mas fora disso, você tem, mesmo com a censura, a internet ainda é território livre. Então você consegue navegar e comparar informações, se você estiver afim, você consegue comparar informações e tirar as suas próprias conclusões. Hoje isso é possível, mas
Isso é um processo de transformação. Tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido. As coisas se transformam rapidamente. Na nossa vida, também, isso afeta a nossa vida e as transformações também ocorrem. Embora nós, tal qual lá, a situação de vontade de não transformar-se, nós também nos apegamos a alguns clichês mentais para a gente não mudar nada. Nós gostaríamos de ficar quietinhos, talvez agarrados a uma possibilidade de repouso. Todo mundo fala da tal da aposentadoria. Alguns já conseguiram, outros nem tanto, estão perto. Mas assim, todos pensam nisso como um momento de repouso. Depois você percebe, com as pessoas que eu conheço que já chegaram nessa fase, você percebe que não há repouso coisa nenhuma. Você vai trabalhar às vezes muito mais. Eu conheci uma senhora que ela dizia assim, eu havia trabalhando lá, eu falava, dona fulana, velhinha já, ia todos os dias fazer o café lá, do pessoal lá do tribunal. Aí ela ia todos os dias, dona fulana, a senhora já tem tempo para aposentar, não tem? Tem, meu filho. Eu era bem moço ainda, né? E aí eu perguntei para ela assim, mas por que a senhora não aposenta, se a senhora tem tempo, né? A senhora vem todo dia aqui, eu vejo que a senhora está velhinha, está cansada. Não, meu filho, isso para mim é vida, é importante. Eu só vou aposentar na compulsória. Compulsória é aquela, todo mundo sabe, né? Mas é aquela aposentadoria que você tem a idade, chegou na idade, você vai embora, e te empurra assim para você ir embora, né? Tem que ir. Então, ela falava, não, só vou aposentar na compulsória. Mas por quê? A senhora não tem outras vontades, né? E aí ela dizia para mim assim, menino, você não sabe de nada, ela falou para mim. Aí eu falei, tá bom, o que a senhora, o que eu não sei, né? Eu gosto de aprender, eu fico prestando atenção nessas coisas. Aí ela falou assim para mim, menino, é o seguinte, me chamava assim mesmo, menino, é o seguinte, todos os meus colegas que aposentaram, antes de mim, que tem a minha idade, foram para casa. Aí ficava em casa, ou olhando o neto, ou fazendo coisa para filho, ou indo no banco, sei lá, fazendo favor para um, para o outro, ou jogando dominó na praça e vendo televisão. Adivinha o que aconteceu com eles? Morreram todos, ela falou. Aí eu falei, a senhora está de brincadeira. Ela falou, o único que está vivo dessa turma minha sou eu, porque eu venho aqui todo dia fazer o café aqui. Ela saía de casa e ia todos os dias lá fazer o café, porque eu venho aqui, eu encontro as pessoas, eu converso, e aí tenho que ficar, inclusive, respondendo perguntas como essa que você está me fazendo agora. Sim senhora, não precisa ficar brava, né? Mas assim, o fato é que essa coisa do repouso não existe. A vida nos lança desafios constantemente. Nós, o tempo inteiro, somos defrontados com situações que nos obrigam a mudar. Então, quem acha que vai chegar num ponto que você não vai ter mais desafios, mas nem na morte isso ocorre. Porque nós todos que estamos aqui sabemos que quando esse corpo físico se desmanchar e voltar ao pó, o seu espírito permanece. E o seu espírito permanece atrás de trabalho. Não é verdade? Nós vamos aprender mais, olha lá, tem trabalho te esperando. Né? Você quer... Ainda bem, né? Nossa, inutilidade? Quem espera inutilidade? Se você fica no repouso por algum momento, ótimo, é bom todo mundo repousar, todo mundo precisa repousar, né? Em algum momento. Mas não é possível você estender esse repouso por tempo indeterminado. Isso não existe. Nem depois da morte. Então, assim, as transformações, elas são absolutamente necessárias e são lei da vida. Elas existem em tudo. Em tudo, as coisas se renovam. Então, quem acha que vai, de alguma maneira, achar um lugar para se encostar, né, tá enganado, está absolutamente enganado. A natureza não é assim, as civilizações não são assim, os homens individualmente não são assim. Nós estamos todos sujeitos a leis o tempo inteiro de renovação. Só que nós precisamos nos adaptar às mudanças. E aí, às vezes é difícil adaptar. Essa adaptação, às vezes, é muito difícil. Estou olhando no relógio lá para ver quanto tempo eu tenho. Essa adaptação, às vezes, é difícil. Nós enfrentamos muitas situações na vida. E, às vezes, as mudanças vêm para nós de um jeito que a gente não espera. A gente não gostaria que viesse daquele jeito. Ou nós mudamos, ou a vida muda para nós. Ela nos obriga a mudar. Nós sabemos que o objetivo da vida é aprendizado. Se é aprendizado, os embates todos da vida têm uma razão de ser. Mesmo as dores, mesmo aquelas mais profundas, que nos jogam às vezes em tristeza,
elas têm uma razão de ser, elas têm uma lógica. Quando nós não queremos nos transformar, não queremos nos mudar por motivos que nós próprios escolhemos, a vida muitas vezes nos obriga a mudar. E aí quando a gente não aceita, isso estabelece dor em nós. É difícil mesmo, é difícil. Às vezes a gente se equivoca em relação a determinadas situações. Nós criamos clichês mentais para não mudar. A gente cria determinadas desculpas. Então, por exemplo, nós podemos dizer assim, eu não mudo mais. Eu já sou velho, já sou assim mesmo, agora, depois dessa idade, não vou mudar mais, estou velho demais para mudar. Eu vou morrer assim. Já ouvi pessoas falando isso. O contrário também. Eu sou novo demais para pensar nisso. Eu estou vivendo aí. Que a vida vier é lucro. Vou levando a vida. Eu não tenho que pensar nisso agora. Depois eu penso nisso. Tenho muito tempo pela frente. Como é que nós sabemos disso? Nós não sabemos. Na verdade, nós não sabemos. Há pessoas que também se entregam de uma maneira triste para situações da vida e, diante dos quadros que elas têm, elas se entregam para a depressão, para a tristeza. Né? Há pessoas eu conheço pessoas que falam em morte há mais de 20 anos. Estão vivas lá até hoje. E ficam falando, desse ano eu não passo. Não, verdade, gente. Eu tô entregue. Desse ano eu não passo. É terrível, mas é verdade. É triste até, é verdade. Desse ano eu não passo. Ô, seu fulano, o que é isso? O senhor quer saber? É capaz de eu ir embora antes do senhor. Porque faz anos que eu ouço o senhor falar isso, o senhor está aí firmão. Nada, eu estou entregue, eu estou só o caco, só Deus sabe. Só o pó. Gente, nós não sabemos. A gente não sabe. Isso pode... E aí, o que acontece com a pessoa quando ela faz isso? Ela criou. O que nós pensamos é o que acontece conosco. Ela criou um clichê mental que a envolveu de tal maneira que ela vai se prostrando fisicamente, porque a mente dela está dizendo isso para ela o tempo inteiro. Você está prestes a partir, você está prestes a partir, você está prestes a partir. E ela entra ela cria para ela uma ideia, e o que nós pensamos é o que acontece. Só que o plano espiritual não decidiu isso ainda. Você tem ainda ensinamentos e lições a aprender, e aí você continua vivo. Você não é o momento ainda de desligar o teu perispírito do corpo. Então a pessoa está lá, resistente, parece frágil do ponto de vista físico, mas continua vivendo. Continua vivendo. Mas é triste isso. É como se a pessoa criasse uma carapaça para ela própria. E ela acredita nisso. Eu sou italiano. Alguns dizem. Italiano tem sangue quente. Eu resolvo minhas coisas, é tudo assim mesmo. E não vou mudar. Não vou mudar porque o meu sangue é desse jeito. Eu sou espanhol. Espanhol é teimoso que só. Eu não mudo. O que eu penso é isso e vai ser assim até o fim. São clichês mentais que nós criamos. Tudo muda. É necessário mudar. A emotividade humana muda. A maneira como nós pensamos determinadas coisas mudam. E ainda bem que mudam. Porque o ser humano, ele se renova e renova tudo que está ao redor porque mudou. Não seria possível. Imagina se não houvesse renovação de mente, de caminhos. Nada disso que a humanidade criou seria possível. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? Mas vamos focar nas coisas boas. A humanidade criou coisas impressionantes. Porque foi capaz de mudar. Foi capaz de olhar as coisas de outro jeito. Na ciência, nós temos vários exemplos disso. Pasteur, quando estudou, contrataram ele para estudar a levedura de cerveja e do leite, porque queriam entender por que o leite azedava. O que fazia o leite azedar? A fermentação da cerveja. Eles queriam entender como que fermentava a cerveja para eles poderem controlar o processo. Eles não sabiam por que fermentava a cerveja ou por que o leite azedava. E Pasteur, contratado para isso, estudioso, cientista, meticuloso, cuidadoso, ele colocou o cérebro dele para tentar descobrir isso. Né? E aí o que ele descobriu? Ele descobriu que o leite azeda porque existem micro-organismos, todos nós sabemos disso, que afetam o leite e fazem-no azedar.
A fermentação da cerveja também, assim como qualquer outra coisa que apodreça. Existem ali micro-organismos invisíveis aos olhos nus, mas que estão ali de fato. Quando Louis de Pasteur foi anunciar a descoberta dele na Academia de Ciências, ridicularizaram ele. Disseram que ele estava louco. Os cientistas da época, homens cheios de clichês, olha como todos estamos cientistas, hein? Cheios de clichês mentais, disseram, isso não existe, isso é fantasia, isso é impossível. E Louis Pasteur, continuando os estudos dele, ele foi fazer uma conferência lá, largaram ele falando sozinho, estava cheio de cientistas, largaram ele, levantaram e foram embora. E ele ficou falando sozinho lá para meia dúzia de pessoas. Continuou até o fim, continuando os estudos dele, ele descobriu outra coisa maravilhosa para nós. Ele descobriu que as doenças são causadas por esses micro-organismos. E aí abriu caminho para o conhecimento científico da medicina, né? Aumentou o conhecimento, as possibilidades da medicina. Gente, os clichês só mudaram porque alguém começou a mudar. As coisas se modificam, às vezes a partir de pequenos atos. Depois elas se transformam e propagam. Aí lá na frente, quando alguém examina aquilo, vai dizer, nossa, mas começou desse... O próprio cristianismo, ele começa com Jesus, os 12 discípulos, não é? Quando Jesus morre, eles se espalham, vão tudo embora, não fica achando que foi tudo fácil, não, já nasceu o cristianismo pronto, né? Nada, eles ficaram com medo, foi todo mundo embora depois da morte de Jesus. Depois é que eles se reagrupam novamente, e aí uma transformação de modificação, de visão, que é do apóstolo Paulo, que não foi discípulo, mas foi apóstolo, e que se transformou por causa ele era perseguidor de cristãos, e mudou a maneira dele de enxergar Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Difícil é para você mudar a tua mente. Mas Saulo era um homem, ele era zeloso de Deus, ele não era um homem desleal. Ele achava que estava fazendo certo. Quantas pessoas fazem coisas muito erradas achando que estão fazendo certo? Saulo achava que estava fazendo certo. Mas aí ele percebeu que toda a vida dele tinha sido dedicado a uma causa que não era uma causa que merecia o valor dele. E aí ele se transforma talvez num dos mais valorosos cristãos de todos os tempos. Nós não teríamos acesso às doutrinas cristãs se não fosse pelo apóstolo Paulo, que aí ele foi pregar aos gentios, né? Foi levar essa palavra para fora da Judéia, para fora de Israel. Gente, tudo é passível de transformação. Só para terminar, uma outra coisa que eu percebo que é algo que tem me preocupado muito, e que talvez seja a preocupação de muitos de vocês aqui, é a nossa transformação. E eu vejo que aqui nós temos pessoas de todas as idades. É a nossa transformação a partir da meninice, da juventude, adolescência, juventude, depois da madureza, né? Homens já formados, com família, criando seus filhos, e depois a velhice. E é uma transformação que, enquanto nós não tomamos contato com ela, a gente não percebe que ela existe. É um negócio, está ali, né? Mas você é jovem, você não pensa nisso. Quando você é jovem, você tem tanta força no corpo físico, a sua energia vital é tão poderosa, que você não pensa que aquela energia vital vai se esvair aos poucos. Mas isso é natural com nós todos. Todo mundo sabe, mas pensa assim, vai demorar. E eu nem penso nisso, não sinto nada disso, eu estou muito bem. Não é? Queimamos energia. Na juventude, nós queimamos energia. Viramos as noites, fazemos coisas que depois, quando você está com 40, 50 anos, você fala assim, nossa, como que eu aguentava fazer tudo aquilo? Não é? Você olha assim, você fala, meu Deus, como que eu suportava? Eu virava 2 noites, saía, virava, depois ia trabalhar, estudava. Como que eu suportava isso? Hoje, agora você trabalha aí durante a semana toda, quando é fim de semana, se você não descansa, você já fica entregue, né? Você não vê a hora de chegar o domingo para você poder descansar, né? Mas assim, as transformações todas vão... E aí, os idosos. Os idosos é uma transformação que é uma transformação para os familiares
E é uma transformação para ele próprio. Eu vejo homens que antes eram poderosos, no sentido de respeito, de ter aquela firmeza com a família e tal. E aí vão perdendo o corpo físico, perdendo tônus, perdendo... E aí se ficam doentes, e aí se a cabeça não funciona mais direito, e aí você fica sujeito a ordens de outras pessoas. E às vezes o idoso demora para entender esse processo. Como que faz? Tinha palavra final na família, eu tinha respeito de todos, mas agora eu não consigo nem levantar da cama. E aí eu tenho que me sujeitar às vezes à palavra carinhosa ou à palavra ríspida de outras pessoas. É muito triste. É muito difícil. Então, é uma situação que nós precisamos pensar. Todos nós, na relação com aqueles que estão conosco, que são os nossos idosos, na relação com os idosos que nós conhecemos e na relação conosco mesmos. Porque nós também passaremos por isso. De que maneira? Pedir a Deus que seja de uma forma, né? Mas nós não sabemos. Então, o padre Fábio de Mello, eu já vou encerrar, ele fala isso, eu gosto muito das pregações dele, das palavras dele, e ele diz assim, ele fala sobre isso, ele fala que você só conhece aquele que tem amor por você de verdade quando você deixa de ser útil. Muitas pessoas acham que todas elas nos amam. Na verdade, elas nos amam. Elas não nos amam às vezes. Elas amam a nossa utilidade. Nós somos úteis. Nós resolvemos muitas coisas. Não, deixa lá que o pai resolve. Não, teu pai, o que eu faço? Tal coisa assim. Deixa que o pai resolve. Não é? Então, assim, e às vezes, passa esse tempo. E você já não é mais, né? E aí você sabe, aqueles que te amam de verdade, quando você não é mais útil, mas você vale pela sua essência, pelo que você é. As pessoas te amam pelo que você é, não pela sua utilidade. Eu peço a Deus, aí o Fábio de Mello ele fala isso, né? Eu peço a Deus que quando eu não for mais útil a ninguém, eu seja amado pelo que eu sou de verdade. Porque tudo se transforma. E aí ele até brinca, né? Na pregação dele, ele fala, põe o Padre Fábio no sol, ele tira do sol. Sobretudo, eu quero alguém que me tire do sol. Não é? Então, não esqueçam lá, né? Deixa lá, ele não é útil, eu esqueci. Torrou lá, né? Mas é difícil, gente. A gente está aqui brincando e falando de uma coisa muito séria. E é claro que tem que ser de uma forma descontraída mesmo, para a gente poder... Mas é uma reflexão profunda sobre nós mesmos. Nós amamos de verdade as pessoas que estão conosco ou elas nos são úteis? O que eu faria com aquele ou aquela que está ao meu lado, quando ele ou ela não for mais útil? Nós temos amor de verdade? É uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. Eu tenho visto muitas situações tristes de idosos, muitas. E mesmo com as pessoas tentando resolver a situação, parece que a transformação para todos que acompanham, ela é difícil para todo mundo. Ninguém consegue digerir isso com clareza, ou poucos conseguem. É algo que a gente precisa pensar. Como nós agiremos? Até planejar-se, né? Precisamos planejar isto. Porque muitas vezes essas situações nos pegam de surpresa. É aquele tipo de mudança que a vida nos obriga a fazer. Você não esperava aquilo. A vida te obrigou a fazer. Você vai ter que se adaptar. Aquele que se adapta com mais paciência, com mais temperança, com mais fé, com mais esperança, e sabendo que isso é parte do processo da vida. Há pessoas que têm muitas dificuldades em se adaptar com pessoas que ficam doentes, ou com pessoas que perderam a sua capacidade laborativa. Né? Não é porque as pessoas são más, não. É porque é uma situação que elas não esperavam, não contavam com aquilo, e elas se assustam com aquela situação. Não sabem o que fazer. Muitos fogem das situações. Eu não sei o que fazer, então eu fujo. Deixa que alguém vai resolver. Né? Esse alguém não sou eu. Nós precisamos raciocinar sobre isso.
todas as coisas se transformam. Nossa vida se transforma, mas nós sempre temos que entender que todas as transformações, elas são aprendizados para nós e elas são absolutamente necessárias. São leis da própria vida. Ok, gente, muito obrigado pela paciência. Transformação, renovação, né? Tema tão interessante, tão importante para nós. E agora, momento de tirar dúvidas, comentários sobre o tema. Só levantar o dedinho. Boa noite, Jessé. Eu tenho um comentário só a título de ilustração. Oi, eu tenho um tio e uma tia, são irmãos, não se casaram e moraram sempre juntos. Eles sempre foram, desde que eu me lembro de criança, extremamente hipocondríacos. Cada vez que se falava com eles, que ligava, oi tia, como é que você está? Ai, minha filha, eu estou péssima. Tia e o tio, seu tio, o estado dele é desesperador, minha filha. Ore por ele. Em resumo, meu tio está com 75 anos e ela com 93 Olá. e lúcida de tudo. Olha só. Eles tomavam tudo quanto era remédio, tinham tudo quanto era doença. É verdade, até você olha assim, você fala, 20 anos falando, não, mas desse ano eu não passo. Como assim? Né? Mas, na verdade, nós não sabemos, não é? Às vezes nós vamos embora para o plano espiritual, primeiro que eles, e eles ainda estão aqui. 90 e poucos anos só lá. É verdade. E eu percebi, desculpe, que esse processo deles ainda se acelerou bem mais depois da aposentadoria de ambos. Naquela época se aposentava bem mais cedo do que hoje. Aí que a coisa foi piorando mesmo. É verdade. Essa questão do trabalho laborativo, os jovens acham, muitos jovens que às vezes eu converso, eles têm a ideia de que trabalho é para ganhar dinheiro. Trabalho é para ganhar dinheiro, mas não é só para ganhar dinheiro. Trabalho é necessário para a vida. Trabalho é absolutamente necessário para viver. Há pessoas que quando param de trabalhar e aí param de uma vez, elas entram num processo que parece que elas entram num casulo. E elas ficam doentes. Elas acabam entrando num espiral que parece que atrai tudo. E aí fica naquela vidinha monótona, sem nenhum tipo de... os médicos falam isso, né? Tomar cuidado com Alzheimer. Porque quando o cérebro é igual músculo, né? Você deixa de exercitar, o teu músculo atrofia, ele vai ficando cada vez menos firme. O cérebro é a mesma coisa. Se você deixa de usá-lo, pessoas às vezes muito ativas, que de repente param de uma hora para outra de fazer coisas, não precisa ser necessariamente para ganhar dinheiro, mas fazer coisas produtivas que em prol do semelhante, em prol da sociedade, em prol da família, não importa. Mas assim, que sejam coisas que agreguem operações mentais. É absolutamente necessário. Não é questão só de ganhar dinheiro. O trabalho é importante para a sobrevivência. E essas pessoas vivem mais. Você percebe, às vezes, velhinhos de 90 e poucos anos com uma memória impressionante. E aí você fala, nossa, o senhor tem uma memória melhor que a minha. Meu filho, eu não paro de exercitar meu cérebro. São pessoas que o tempo inteiro lendo, o tempo inteiro fazendo algum tipo de atividade, né? Que montam rotinas. Os médicos falam isso, né? Agora com o aumento do tempo de vida das pessoas, da longevidade, eles projetam já que nós teremos um boom daqui nos próximos anos de pessoas com problemas relacionados à memória, ao Alzheimer, né, situações desse tipo. Então, nós temos que nos preparar, desde já. Eu acho que é uma questão para todos nós, porque tudo se transforma e nós vamos viver mais, mas interessa para nós vivermos bem, né, com qualidade de vida, né? Mais um comentário, uma pergunta. Alguém se candidata? Eu estava vendo no livro Roteiro, ele fala exatamente isso, que em torno de nós tudo é movimento, transformação e renovação. É isso que serve, né? E as pessoas ficam tão apavoradas quando alguma mudança acontece, né? Quando vem uma doença na família, ninguém gosta, né? Que tudo é uma transformação e é para se renovar, né? E é tão complicado tudo isso. Ninguém né? gosta, ninguém quer, mas se o plano espiritual nos coloca esse tipo de enfrentamento, nós temos que nos adaptar, né? Da maneira como a gente pode, tentando manter a nossa firmeza, a nossa esperança, mas nos mantermos, porque é transformação. Você vai ter, é lógico, nós precisamos.
você tocou num ponto aí que eu vivenciei muito isso. Meu pai, durante um belo dia, com uma dor nas pernas, desencadeou para ter um Parkinson numa categoria difícil. Chegou a um ponto que no final da vida, meu pai tomava água com canudinho. Era um cara que jogou bola até os 75 anos de idade. Para mim entender isso foi um negócio complicado. Então, mas aí depois, acho que você vivendo, você falou uma coisa que eu acho que é fundamental. Você tem que enfrentar. Então, a gente não tem preparo médico, não tem preparo psicológico, e principalmente quando não tem o que fazer. Chegou a médica e falou, olha, não há o que ser feito. Isso é uma pancada. E até hoje essa pancada ainda ela me dói. Dói, né? Então, o que você fala, às vezes, eu falo também para as pessoas, não deixe de enfrentar. Porque muitos, às vezes, é claro, eu não sou contrário à pessoa buscar um auxílio. Claro, lógico. Agora, eu vejo que muitos delegam ou transferem isso. E não quer nem chegar perto, né? Exatamente. Eu vi fazendo coisas que certamente eu não faria. Verdade. Como eu consegui fazer, até hoje eu não sei. Mas eu sei que um dia, meu pai reclamou de dor nas pernas, eu falei, pô, se o senhor com 85 está com dor nas pernas, eu com 40 também tenho. Mas a coisa se desenvolveu muito rápido. Rapidamente. Era uma pessoa forte, jogou bola durante muitos anos e teve que passar por isso. São essas coisas que a gente, por embora compreenda doutrinariamente, a gente não é preparado... Para introjetar isso na nossa mente é difícil. Uma coisa é você falar aqui do ponto de vista teórico, mas na hora do enfrentamento é duro. Não é fácil. É destruidor. Se você não tiver uma firmeza em você, você entra em depressão. Você fica maluco. Eu vejo que ele teve um processo que serviu para ele e para a família, porque uma coisa que eu achei muito significativa. A gente estava numa rota de colisão, e no momento final ele conseguiu reunir todo mundo. Conseguiu. Então isso foi uma coisa que, transformação. A gente voltou em torno dele, choramos, ficamos tristes, porque ninguém quer ir dessa maneira, a verdade é essa. Ninguém. Mas você falou algo, por isso que eu estou fazendo esse registro. Nossa, muito bom mesmo. Ok, muito obrigado, gente. Boa noite. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, que possamos levar essas pequeninas sementes que recebemos como o início de uma transformação. A nossa transformação em melhores pessoas, a nossa transformação em melhores cristãos, a nossa renovação para sermos melhores aprendizes dos ensinamentos de Jesus. E nesse sentido, vamos agora praticar um pouquinho, fazendo as nossas vibrações, a nossa doação de boas energias aos necessitados. Em primeiro lugar, vamos vibrar por esse nosso planeta Terra, esse planeta tão maravilhoso que o Pai, com muito amor e carinho, nos deixou como nosso lar, a nossa vivenda. Que possamos preservá-lo melhor, que possamos energizá-lo e especialmente dar as nossas melhores energias aos seus dirigentes, aos seus responsáveis. De uma forma toda carinhosa, vamos vibrar pelos dirigentes desse nosso país. Vamos vibrar também por todos aqueles que estão nos seus leitos de dor, nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais, aqueles que estão largados às ruas, sem agasalho, sem um teto, sem um alimento, passando as maiores necessidades. Vibremos por eles. Finalmente, terça-feira é um dia especial aqui para nós na Casa do Caminho Santana, onde nós damos uma atenção mais forte àqueles que passam pelas crises, pelas necessidades da dependência química, encarnados e desencarnados. Vibremos por todos esses que passam por essas dificuldades. Enfim, Pai,
Onde houver uma dor, uma lágrima de sofrimento, que a vossa misericórdia esteja presente. E te pedimos humildemente permissão para encerrarmos as nossas atividades de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então dar início às atividades do passe. Muita paz a todos.